Olá, minhas princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem. E o nosso principal objetivo aqui é enaltecer a beleza que já existe em você. A gente conversa sobre autoestima, identidade, evangelho e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda. No vídeo de hoje já estava com muita saudade de gravar aqui para vocês, mas essa mensagem precisava ser gerada e ela veio direto do coração de Deus aos nossos corações para que fiquemos mais fortes, para que entendamos sobre a nossa real identidade e os impactos que a idolatria ela pode causar no nosso coração e em outras áreas da nossa vida. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e eu sei que vai impactar o coração de vocês, assim como teve diversos impactos positivos no meu dia a dia, no decorrer da minha trajetória, e essas experiências que eu quero e eu gosto de trazer aqui para vocês também, para que vocês não se sintam sós e para que estejamos juntas nessa caminhada cada vez mais parecidas com Jesus, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e também de compartilhar com uma amiga que precisa entender a identidade dela, que precisa ser resgatada. E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Eu amo falar sobre identidade, eu amo falar sobre a forma como Deus nos enxerga, a forma como Deus nos fez e a forma como Ele quer que nós nos vejamos. Mas existem diversos fatores, práticas, que podem deturpar a forma que nós nos enxergamos. E isso acontece na nossa caminhada, desde criancinha até nos tornarmos adultas, até nos tornarmos mais maduras. E uma das ferramentas, vamos dizer assim, que o inimigo tem para nos distanciar, para afetar a nossa identidade, é a idolatria. E aí eu tive que passar por uma experiência como essa para passar aqui para vocês com um pouquinho mais de profundidade os comportamentos e das consequências que a idolatria ela pode trazer para o nosso dia a dia e para a nossa vida. Nós, seres humanos, nós fomos criados para adorar. Então, desde a infância nós temos cantores favoritos, cantoras favoritas, bandas favoritas, pessoas que nós amamos, que nós depositamos a nossa confiança. Sempre vamos achar alguém ou algo para amar de todo o coração. E um dos significados que eu trouxe para vocês sobre idolatria, que significa um culto que se presta a ídolos, é um amor excessivo, uma admiração exagerada, vai além da razão, é algo emocional, nós nascemos assim. E por que nós nascemos assim, né, princesa? Em Efésios, a partir do capítulo 1, versículos 11 e 12, o Senhor fala que nele nós também fomos escolhidos. E nós fomos predestinadas conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nesse versículo o Senhor fala que nós já somos predestinadas, ou seja, nós já temos um destino, nós já temos um futuro, nós já temos todos os nossos dias escritos por aquele que fez e faz todas as coisas que é o nosso Pai, a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então aqui o Senhor afirma que nós fomos feitos dele para ele. E um versículo que com certeza você já ouviu, que está em Mateus, no capítulo 22, do versículo 37, que é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Nossas histórias já foram escritas, nós já fomos predestinadas a um propósito muito maior que Deus escolheu para cada uma de nós. E Ele nos criou com essa necessidade de adoração, porque nós fomos criadas única e exclusivamente para adorar a Ele. O Senhor determina que no nosso coração não pode haver idolatria quando Ele diz que nós devemos amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento.
O Senhor nos fez para adorar, mas para adorar a Ele. Em meio a tantas distrações, em meio a tanto entretenimento, em meio a tanto uma cultura do eu, fica cada dia mais difícil nós entendermos e posicionarmos o nosso coração em Cristo, ao invés das coisas, das pessoas, de práticas que acabam nos distanciando da nossa real e verdadeira identidade e do nosso real e verdadeiro propósito, que é adorar o Senhor e amá-lo sobre todas as coisas. Para a gente conseguir ilustrar melhor isso, claro que nós vamos ler com um pouquinho mais de profundidade uma passagem do Senhor, para que eu possa dar um exemplo palpável da minha vida, do que aconteceu comigo. Eu acabei flertando com a idolatria e não estava percebendo, e o Senhor abriu os meus olhos, princesa. Vamos lá então, acabei de pegar a minha Bíblia, pegue a sua também, nós vamos ler Jeremias. O inimigo, ele quer a todo momento que nós sejamos transfigurados e nós não nos reconheçamos. Nós ficamos perdidos e não entendemos quem somos, quem verdadeiramente somos, e ficamos buscando a todo momento adorar coisas, pessoas que não nos preenchem. E todos os dias nos sentimos vazias, todos os dias nos sentimos angustiadas, como se algo estivesse faltando. Mas esse algo que está faltando, ele tem um encaixe perfeito do nosso Senhor, do nosso Pai, de Deus. E aqui nesse contexto, princesa, só para vocês entenderem um pouquinho, o Senhor levantou Jeremias como um profeta das nações. E também disse que fez Jeremias como um purificador de metal. O processo de purificação de um metal é um processo de limpeza. É um processo em que é sendo retirado do metal todas as impurezas, toda a sujeira, e que cada vez mais puro e mais nobre, mais valioso. A partir do capítulo 6, no versículo 27, o Senhor compara Israel a bronze e a ferro, que é um metal. Então o Senhor levanta Jeremias para ser um profeta das nações e para tirar as impurezas, a maldade, e transformar e fazer com que esse povo se transforme e lembre do quão valiosos eles são. Jeremias, com todas aquelas palavras duras, mas que significam amor, porque o Senhor estava mostrando a Israel que eles estavam pecando, que eles estavam adorando outros ídolos, em que eles estavam sujos e eles precisavam ser limpos, eles precisavam ser lavados para enxergarem a real identidade deles. É um chamado muito lindo, mas muitas das vezes Jeremias foi desprezado, Jeremias foi ridicularizado e por até momentos achava que o seu trabalho estava sendo inútil. Então às vezes a gente olha os nossos resultados e fala: meu Deus, acho que estou fazendo errado, acho que não está dando certo, eu não consigo ver os frutos. Mas independe da forma como nós vemos ou que o mundo vê como frutífero. O que importa mesmo é a forma como o Senhor nos enxerga e nos chama. Então, nós vamos ler a partir do capítulo 2, no versículo 21. Israel estava adorando Baal. E o Senhor estava condenando essas práticas para que eles voltassem, se arrependessem do que eles estavam fazendo, colocando um outro Deus, colocando outras práticas abomináveis ao Senhor, no lugar que é só de Deus, no lugar que é só do nosso Pai. E o Senhor fala: eu mesmo, o Senhor, a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então, Israel, você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Princesas, eu fiquei semanas somente nesse versículo aqui, eu não conseguia sair. Israel já havia se entregado a tudo que o Senhor abominava. O seu coração estava distante do Senhor. O seu coração preferia se dobrar a ídolos, se dobrar a ela mesma. Ela tinha atitudes egoístas, era autossuficiente,
Ela não buscava os caminhos do Senhor porque ela achava que os caminhos dela eram melhores para ela. E muitas das vezes eu me via nisso, porque eu achava que os meus caminhos eram melhores, eu achava que a forma como eu me vestia era melhor, a forma como eu escolhia era melhor, a forma como eu fazia as coisas era melhor. E na verdade eu estava me idolatrando. Eu não buscava pedir a orientação de Deus para decidir algo. Nas mínimas coisas ou nas grandes coisas eu não buscava, porque eu me achava autossuficiente. E isso é uma forma de idolatria, quando a gente se coloca no centro, coloca as nossas vontades, os nossos prazeres, as nossas decisões à frente do nosso Pai. Mas como a gente conversou no início, o Senhor nos predestinou. Nós já temos um caminho traçado por Deus. E quanto mais nos aproximamos dele, mais ele clareia os nossos passos e tudo fica mais em paz. Toda vez que nós nos idolatramos ou idolatramos outras pessoas, outras práticas, nós não temos paz. Nós temos uma aparência, mas não é a genuína paz que o Senhor nos prometeu e o Senhor nos dá, porque eu tenho em mim a paz que excede todo entendimento. E isso o Senhor tem para você também. E aqui o Senhor fala, princesas, que Ele mesmo plantou Israel como videira excelente. Ele nos plantou como uma videira excelente. Em algumas traduções a gente pode ver que o Senhor fala também: eu mesmo te plantei por vide excelente, né? Um conjunto de videiras. Em outra tradução o Senhor fala: eu a plantei como uma videira seleta, de um grupo único, de um grupo exclusivo. Você foi separada e escolhida e eu a plantei como uma videira. E o próprio Jesus fala que ele é uma videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Não tem como a gente florescer sem estar na videira que é Jesus. E aqui o próprio Senhor nos fala que nós também fomos plantadas como videiras. E eu fui pesquisar, princesa, algumas características, claro que são várias de uma videira, mas algo que me chamou muita atenção é que algumas videiras, nos primeiros anos, elas não produzem frutos. Pois primeiro elas precisam fortalecer a estrutura das raízes e desenvolver os ramos que devem ser fortes para aguentar o tamanho e o peso dos frutos. Isso me faz lembrar da caminhada de Jesus aqui na Terra, né? Jesus, ele começou o seu ministério, né, a ser apresentado para as pessoas a partir dos 30 anos. Antes dos 30, Deus o estava preparando. E aqui a videira, nos primeiros anos, ela não dá os seus frutos. Ela primeiro precisa ficar com as raízes fortes. Para que voltemos à nossa identidade original, princesa, a videira excelente, nós primeiro precisamos enraizar as nossas raízes. E para enraizar as nossas raízes, para que ela seja forte, para que ela aguente qualquer tempestade, qualquer ventania, nós precisamos estar com ela em Cristo. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, para que as nossas raízes sejam fortes e para que nós possamos dar frutos. Olha que forma linda como o Senhor nos vê, uma videira excelente. Ele te plantou como uma videira excelente. Mas será que nos nossos dias nós nos enxergamos assim? Eu posso te garantir que antes eu não me via assim. Eu não entendia que eu podia florescer e frutificar no Senhor. E nesses frutos, dar de comer a outras pessoas. Que acredito que é um dos maiores presentes do Senhor. Porque nós sentimos tão completos, nós nos sentimos tão verdadeiramente alegres. Que este mundo não pode dar. Que as coisas não podem dar.
mas só servindo, só estando debaixo dos propósitos e com a raiz firmada no Senhor é que nós podemos experimentar dessa graça, dessa alegria e desse contentamento. O que eu acho incrível é que depois que ele fala que nós somos uma videira, ele diz que nós somos uma videira excelente. E uma das passagens que mais se repete a palavra excelente e que o Senhor mais fala que existe alguém excelente é Daniel. Em Daniel, a partir do capítulo 5, no versículo 12, é falado que porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Daniel, ele se destacava nos lugares. Daniel, ele tinha um coração reto e um coração que não se declinava a ídolos. Tanto que se a gente ler, a gente vê que Daniel ele se recusa a comer da comida do rei e do banquete que ele dá. Onde era servido as comidas vinha do templo do Senhor. Então eles utilizavam os utensílios do templo, que era santo, que era sagrado, para colocar a comida deles. E Daniel não podia concordar com aquilo e ele se recusou a comer a comida. Ele preferiu comer a comida simples do que comer algo que era proveniente de uma idolatria, proveniente a algo que deturpava, algo que não glorificava e não santificava o nome do Senhor. E os seus amigos, quando decidiram não se prostrar ao Deus que Nabucodonosor havia intitulado, levaram eles a uma fornalha ardente, mas eles não foram queimados porque um anjo do Senhor foi enviado para salvá-los. Ali o Senhor mostra também a fidelidade que ele tem para aqueles que não se prostram diante de ídolos, aqueles que não permitem que o seu coração seja contaminado pelos prazeres do mundo, pelas distrações. Princesas, facilmente nós podemos ser distraídas por redes sociais, por séries, por pessoas, por práticas que nos fazem sair e tirar Deus do espaço que é somente dele. Daniel, ele tinha um espírito excelente, assim como os amigos dele, porque ele tinha convicção do Senhor e do Pai que ele tinha. Daniel tinha convicção da identidade que ele tinha de videira excelente. Então ele sabia e tinha a ciência que ele estava tão preenchido do amor de Deus que outras coisas não poderiam tomar o lugar que era só do Pai. E nós podemos ver que a história de Daniel é uma história de honra, porque ele não buscava as bênçãos, ele não buscava a idolatria, ele buscava se arrepender, orar e estar debaixo da presença e da orientação de Deus. Ele não pedia para ser honrado, mas o Senhor fazia questão de honrar e honrar os seus amigos, de livrá-los e mostrar a todos que o Senhor era o Deus deles. E quando nós nos posicionamos e colocamos o nosso coração e as nossas raízes diante do Senhor, o Senhor nos honra, o Senhor é fiel conosco e Ele nos livra, Ele nos protege, faz questão de mostrar que Ele é o nosso Deus. E o Senhor continua, e nós viemos da semente mais pura, nós viemos de um ambiente que é o céu, de santidade, de pureza, de graça, de unção, de alegria, de paz. É desse ambiente que você veio. Então, princesa, se nós não estamos vivendo isso, se nós não estamos buscando essa pureza, santidade, se nós não nos sentimos esse verdadeiro e genuíno contentamento, essa paz, essa alegria que é de onde nós viemos, nós precisamos parar e refletir aonde nós estamos.
aonde o nosso coração está? Será que nós nos esquecemos da onde nós viemos? Será que nós nos esquecemos a forma que nós fomos feitas e a forma como o Senhor nos vê? Todos os dias existe um convite para que a gente se esqueça da onde nós viemos, de que semente nós fomos geradas, que é uma semente pura. E eu acredito que às vezes tem uma confusão, e às vezes eu leio alguns comentários, né, na internet, pessoas olham e falam: ah, mas virou santa agora, virou santo agora. Mas as pessoas não buscam entender o significado de santidade. A santidade, ela não vai nos inibir do erro. Nós permanecemos sendo pecadores. Nós permanecemos e eu permaneço tendo que vigiar a todo momento, analisar a minha conduta, pedir para que Deus sonde o meu coração todos os dias para Ele ver se há algo em mim que não glorifica, se há alguma intenção do meu coração que não glorifica, se há alguma prática que eu faço, que tenho feito que não glorifica. A santidade não nos faz melhor que ninguém, a santidade só nos mostra e nos testifica que somos separados, separadas pelo Senhor. Você foi separada. Quando você reconhece que Deus é o centro do seu coração, que é nele que você deposita a sua esperança, as suas angústias, o seu caminho, você diz para o céu, e você diz para as pessoas e para o mundo que está ao seu redor que você é separada. E você busca a santidade. Você busca vigiar. Não entrar em relacionamentos que vão transfigurar a sua identidade. Não caminhar com pessoas que te fazem esquecer da videira excelente que você é. Tudo isso é a busca pela santificação. Nós podemos tropeçar e cair, mas o arrependimento, como Davi tinha um coração que se arrependia facilmente a todo momento, e isso que agradava o coração de Deus. Não é o fato de não pecarmos, é o fato de quando nos arrependemos e buscamos não fazer mais. Então entendermos que somos uma videira excelente, que nós fomos plantadas, nós fomos geradas de uma semente mais pura que é do céu, que é do lugar de alegria, nos faz questionar se nós estamos vivendo isso, se o nosso interior está fluindo isso, se nós entendemos o quão valiosas, o quão seletas, videiras seletas nós somos para o Criador. E aí, princesa, para a gente concluir a leitura dessa passagem, que aí vem as consequências da idolatria no nosso coração. E o Senhor fala: como então, minha amada Israel, como então, minha filha, você se tornou uma planta degenerada como de videira brava? Essa palavra você se tornou entrou como uma flecha também no meu coração, princesa, porque o Senhor fala que nós nos tornamos. É uma decisão nossa nos transfigurarmos e perdermos a identidade do céu. São decisões diárias nossas de colocarmos coisas, pessoas, deuses no nosso coração que não é o Senhor. É uma decisão nossa colocar o trabalho à frente de Deus. É uma decisão nossa dar como justificativa que não temos tempo de buscá-lo e colocamos uma série, uma rede social, uma pessoa, um marido, filhos, amigos na frente do Senhor. É uma decisão nossa. O Senhor fala: você se tornou uma planta estranha, uma planta degenerada. Porque nós decidimos, no nosso dia a dia, não colocarmos o Senhor como prioridade nas nossas escolhas, dos nossos caminhos, do nosso coração, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Aí a gente imagina o quanto isso entristece o coração do Senhor, porque Ele nos vê como uma videira excelente,
mas nós decidimos não nos vermos assim. E o Senhor fala que nós nos transformamos em uma planta degenerada. E em todas as traduções, princesa, que eu pesquisei, que eu li, essa palavra ela não se altera. A palavra degenerada ela permanece. E eu fui pesquisar o que significava a palavra degenerada. E a palavra degenerada significa uma planta que perde as qualidades da sua espécie. Ela perde a qualidade da sua origem. As características próprias da sua espécie são corrompidas. Então o Senhor fala que quando nós idolatramos, nós nos degeneramos. A nossa identidade ela é degenerada. E nós perdemos as características do céu, as características da nossa espécie, da nossa origem, que é de uma semente pura, uma videira excelente. Quando nós nos distanciamos do Senhor, quando nós nos distanciamos dele, é como se a nossa espécie, é como se nós perdêssemos todas as nossas características próprias. Nós nos transfiguramos e ficamos irreconhecíveis no céu. Nós ficamos irreconhecíveis. Por isso que isso nos traz tanto vazio. Por isso que isso nos traz tanta tristeza, tanta angústia, tanta ansiedade. E nós vamos preenchendo cada dia mais com drogas, séries, pessoas, festas, lugares que não nos edificam, que no fim das contas você sabe como nos deixam sem brilho. Eu falo porque eu já passei por isso. Antes de me converter eu era assim, colocava muitas coisas, muitas festas, muitas amizades, e no final das contas, no final do dia, o que permanecia sempre era um vazio, era uma tristeza, era uma ira, era uma revolta, que só foi genuinamente preenchida com a presença do Senhor. E eu contei pra vocês uma das idolatrias que eu tinha, que era eu mesma me idolatrar. Isso foi antes de conhecer a Cristo. E já conhecendo a Cristo, por isso que eu falo, princesas, a gente precisa vigiar. E a caminhada com Cristo, ela é diária, é uma decisão diária. Amá-lo e segui-lo é uma decisão diária. Da mesma forma que a gente decide segui-lo, ele fala que nós decidimos nos tornarmos uma planta degenerada. Uma videira degenerada, que não tem nada a ver com a identidade de videira excelente. Então eu decido todos os dias segui-lo. Mas isso não inibe o fato de que eu posso pecar, que o meu coração ele possa se inclinar para fazer algo que desagrada o Senhor. E é por isso que vem o arrependimento. E é por isso que o Espírito Santo, ele nos mostra, ele nos purifica, ele nos dá entendimento sobre quais práticas que não estão de acordo com o que ele ama, de acordo com o que o Senhor nos chamou para ser. Uma das formas que o Pai mostra que ama o seu filho é conduzindo-o para um caminho certo. Uma das maiores formas de amor é a gente receber um não. Não é sim para tudo. Uma das formas que uma criança se sente amada é quando o pai cuida. É quando o pai fala que não, filha, aqui sim, filha, aqui não, esse caminho não, é aqui, é assim. É uma das formas que a gente sente que a pessoa ela tem zelo pela gente. E o Senhor fala, o nosso Pai fala que Ele é zeloso. Ele tem zelo pela sua criação, Ele tem ciúmes de você. Ele não quer que o seu coração esteja em outro lugar que não seja para adorá-lo. E aí é que está a verdadeira identidade. E, princesa, para dar esse exemplo que eu prometi para vocês, na minha caminhada já com Cristo, quis achar séries, filmes que fossem mais tranquilos, que não tivessem cenas, enfim, cenas inadequadas, que não tivessem palavras de baixo calão.
E aí isso foi o Espírito Santo mesmo me guiando, me incomodando para certas séries, filmes, porque isso, querendo ou não, ele vai ativar na nossa mente, vai ativar o nosso ímpeto, vai fazer a gente lembrar de outras coisas. Então, é o que eu disse, são decisões diárias que a gente precisa fazer no nosso dia a dia para a gente buscar a santificação, buscar estar mais próximos do Senhor. E tem certas práticas que a gente precisa tirar. E aí é uma decisão nossa. Comecei a assistir os famosos doramas, acredito que você já ouviu falar, né? Que é uma febre. As séries, os doramas, elas são diferentes e acredito que por isso que faz tanto sucesso, né? Porque tem essa certa ingenuidade, tem esse certo romantismo, realização, né? De relacionamentos, de tratamento. E não tem esses palavreados, pelo menos as que eu assistia, né? Não tem esses palavreados. Só que aí eu comecei a assistir uma série, aí comecei a assistir outra, aí comecei a gostar, assistir outra, comecei a assistir outra. Aí do que era do final de semana comecei a assistir na semana. Aí o que era na semana comecei a assistir enquanto fazia, por exemplo, exercício físico. Foi aumentando. E a gente sabe, né? Quando a gente começa uma série, a gente fica na expectativa de ver o próximo episódio, de ver o que vai acontecer com o personagem, com o casal, com a família. Você fica naquela ânsia do novo episódio. E isso começou a ocupar um espaço muito grande na minha mente. Tanto que, às vezes, você tá aqui trabalhando e quando estava próximo, por exemplo, de fazer o exercício, eu já ficava super animada, porque era o momento que eu ia ter para parar pelo menos 30 minutinhos para ver o próximo episódio da série. E quando chegava na sexta-feira, né, que a gente já tinha trabalhado, se dedicado, eu ficava lá, tempão, assistindo série depois que tinha finalizado o trabalho. E ali eu comecei a ter um comportamento levando já um certo vício de assistir série. Uma certa dependência no meu dia de assistir série. Tanto que eu percebi que no momento que eu orava, eu me concentrava, orava ao Senhor, mas ao mesmo tempo vinha alguns relances de episódio, ao mesmo tempo vinha aquela ansiedade de terminar de orar para poder assistir um episódio. E ali o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Ele já começou a me alertar. E aí teve um momento que eu estava orando. Deus falou pra mim, entrega pra mim as séries. Aí eu já pensei que era coisa da minha cabeça. Falei, não, Senhor, são séries tão tranquilas, por que o Senhor ia me pedir? Não vou conseguir ficar sem a série. Eu preciso assistir a série, aí começa as justificativas, né? Eu preciso assistir a série, aquele momento que eu tenho de prazer, aquele momento que eu consigo, assim, dar uma anestesiada no cérebro, né? Com tanto trabalho. Olha as justificativas. E a gente vai criando essa narrativa, justificando os nossos atos, os nossos vícios, e isso é tudo na vida. Eu estou dando esse pequeno exemplo, que às vezes pode ser banal, é só para vocês verem que isso é em todas as esferas. Em diferentes vícios também, nós vamos criando narrativas de que nós não estamos viciados, que nós conseguimos nos controlar, que nós conseguimos isso e aquilo, mas na verdade não. Porque eu não consegui de imediato entregar ao Senhor, eu comecei a criar essa narrativa na minha cabeça. Então é pra gente refletir e ver se a gente está indo para um caminho de idolatria, um caminho de vício, que algo está já ocupando o lugar do Senhor, do momento com o Senhor em nosso coração. E se a gente percebe que fica difícil da gente tirar no nosso dia, isso é um forte índice indicativo de que pode estar tomando o seu coração e se tornando um ídolo no seu coração. Porque eu tive muita dificuldade de entender e entregar o que o Senhor queria. Que Ele queria que eu parasse naquele momento de assistir as séries. E aí eu percebi que aquilo estava começando a me fazer mal. Eu não estava conseguindo focar no trabalho, na oração. Todas as vezes, qualquer coisa, princesa, que nós colocamos à frente do Senhor, que nos tire o total foco, a concentração da presença, pode ser o indicativo e se tornar um ídolo, se é que já não se tornou no nosso coração.
E aí eu decidi entregar ao Senhor, porque se o Espírito Santo estava falando e eu pude perceber que aquilo estava me impactando, por mais que eu quisesse me enganar, eu decidi entregar ao Senhor e fiz um jejum de 21 dias sem assistir nenhuma série, nenhum dorama, e não assisti nenhuma outra série. E pasmem, princesa, nesses 21 dias eu não senti falta nenhuma. E eu lembro que no dia que eu decidi ao Senhor entregar as séries, eu tive uma experiência incrível e única com o céu. É como se o céu tivesse se movido, né? E o Senhor tivesse entendido, ok, ela me mostrou que as séries, ela me mostrou que isso não vai mais tomar o coração dela, então eu vou entregar para ela. Eu vou revelar a ela um caminho, uma palavra, uma porta. E não que a gente vá fazer isso para receber, mas como eu disse no início da mensagem, o Senhor é fiel, assim como Ele era fiel com Daniel. E Ele permanece sendo fiel àqueles que não se prostram diante das distrações, diante de tudo que o mundo nos oferece para nos tirar do foco que é Jesus. Dali em diante, princesa, depois dos 21 dias, eu não assisti mais nenhum dia da semana série. E eu só comecei a assistir dar uma oportunidade para uma série. Acredito que foi esse final de semana, mas também aquilo já não ocupa mais a minha mente. Se eu assistir ou não assistir, tanto faz. Tanto que eu até cancelei uma assinatura que eu tinha feito para assistir séries, para vocês verem como estava. E eu sou totalmente sincera aqui com vocês, só para dizer que eu não sou melhor que ninguém, eu não sou mais pura que ninguém. Eu não sou mais santa que ninguém, como as pessoas gostam de intitular. Mas eu entendi que eu sou separada. Eu entendi que o Senhor me chamou para ser uma videira excelente. E se há algo em você que você hoje refletindo já vê, tá difícil de entregar. Parar de mexer nas redes sociais antes de dormir. Será que você conseguiria hoje não mexer nas suas redes sociais a partir das 8 da noite? E falar com o Senhor, e se dedicar aos seus filhos, à sua família, será que você conseguiria? Peça ao Senhor para que Ele te mostre, princesa, não tenha medo, porque você vai ver os frutos, você vai ver que você vai ter mais tempo de fazer outras coisas, porque eu vi que eu comecei a ser mais produtiva, a minha mente começou a funcionar melhor, porque o que o Senhor quer é o melhor para nós. Ele sabe que os ídolos, a idolatria, quando buscamos colocar coisas, pessoas no lugar de que é só o lugar de Deus, ou como isso tem impacto na nossa mente, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. Eu estava me degenerando, eu estava aos poucos perdendo a minha identidade mesmo, porque eu já não orava como antes, a minha mente já não estava focada como antes. Você vê como às vezes podem ser pequenas coisas, pequenas atitudes que podem nos levar a esses caminhos de planta degenerada que não é o que o Senhor quer de nós. E não entendam mal, não tem nenhum problema assistir séries. A única coisa que eu peço pra você é que você pergunte ao Espírito Santo, pergunte a Deus se essa série vai te edificar, se essa série vai te fazer bem, se essas cenas vão te fazer bem, porque é o que eu faço. Não tem como eu explicar, mas é muito bom estar em paz com o Senhor. É muito bom buscar estar em paz com Ele. É muito bom seguir os caminhos dele, porque você descansa realmente em paz, com leveza. Só experimentando mesmo, princesas. Mas só para finalizar, que uma das consequências, né, dessa idolatria que o Senhor fala a partir do capítulo 3, no versículo 9, o Senhor fala para Israel: aconteceu que pela facilidade com que você se entregou à idolatria, à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. É como se o Senhor estivesse falando que Israel estava adorando tudo menos
o próprio Deus, menos o mais importante, que era Deus. Então adorava árvores, pedras, buscava outras orientações, buscava outras verdades, buscava outras pessoas para ditarem os seus caminhos, o que na verdade o único que dita, o único que conhece, o único que já escolheu o seu caminho, que te conhece desde o ventre da sua mãe, é Deus. Ele que te gerou de uma semente pura, de uma semente fiel, para que você seja frutífera, para que você seja excelente. O Senhor fala aqui que pelo fato de nós decidirmos seguir ídolos, a terra da videira, ela é contaminada. E uma terra contaminada, ou ela se tornará infrutífera, ou os seus frutos também serão contaminados. E princesa, não é esse destino que o Senhor quer de nós. Ele não quer que os nossos frutos sejam contaminados e que nós sejamos infrutíferas no céu e para Ele. Você foi feita para frutificar em tudo que você faz. No seu trabalho, na sua família, na sua vida. Você nasceu para frutificar, mas frutos puros e genuínos só podem ser feitos na raiz, na semente que vem de Deus. No lugar onde você está, as pessoas precisam de você. Precisam da sua graça, precisam da sua unção, precisam da sua excelência. Precisam da presença que você carrega de Jesus. Mas só podemos ser frutíferas, sabendo, conhecendo e vivendo a nossa identidade, que é de videiras excelentes. Esperamos muito que vocês tenham gostado dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar com uma amiga que precisa ouvir essa mensagem, entender a sua real identidade. E deixa aqui nos comentários sugestões de vídeos e temas que vocês querem ver por aqui. E lembre-se sempre, você é incrível, você é amada, você é uma videira excelente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.